Fala, senhores. Questão 43 está aqui do exame da UERJ 2016, segundo exame de qualificação. Tiago Rodrigues aqui, o TH, você tá no Que Casal, vamos ao enunciado. Essa questão vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Porque envolve reações químicas, estequiometria, mas vamos com calma e a gente vai entender. Para diferenciar os hidrocarbonetos etano e eteno em uma mistura gasosa, utiliza-se uma reação com bromo molecular. O etano não reage com esse composto. Lembra? É uma reação de adição, uma bromação. Ela só reage ali, o bromo só reage quebrando a ligação pi da dupla ligação ou da tripla. Como o etano é um hidrocarboneto saturado, não reage. Beleza? Então, como eu disse aqui, o etano não reage com esse composto, enquanto o eteno reage de acordo com a seguinte equação química que está aqui. Considere um cilindro de capacidade igual a 10 litros, atenção ao volume, contendo apenas esses hidrocarbonetos em uma mistura com massa igual a 200 gramas. Ao se adicionar bromo em excesso, ou seja, todo o eteno reage, porque o bromo está em excesso, todo o eteno reagiu, como está dizendo aqui, formando 940 gramas de 1,2 de bromo etano, que é esse carinha aqui, beleza? A concentração inicial do etano em mol por litro no interior do cilindro corresponde a. Então, a gente tem várias etapas, vou descrever cada uma aqui para a gente chegar. Mas o que ele quer? Olha aqui. Ele quer a concentração inicial do etano em mol por litro. Ele não te dá nada sobre o etano. A única coisa que ele fala é que a mistura etano e eteno tem 200 gramas. Ele quer em mol por litro. Então, a gente depois vai ter que converter isso aqui. Ok. E ele te dá a massa produzida desse cara. Esse cara é produzido a partir do eteno, beleza? Então, pela estequiometria, a gente vai descobrir primeiro a massa de eteno, depois a de etano, depois a concentração e depois a conversão. Suave? Então, a gente tem algumas etapas. Então, vamos fazer por partes aqui. Primeiro, a gente vai descobrir a massa de eteno a partir daqui. Depois, massa e concentração em grama por litro do etano. E depois a gente converte para mol por litro, beleza? Não necessariamente precisaria seguir essas etapas. Eu achei mais interessante seguir dessa forma. Mas vamos entender aqui. A gente vai chegar no mesmo resultado por diversas etapas e diversos caminhos, mas enfim. Vamos lá, senhores. Pela estequiometria, a gente está reagindo isso daqui com isso daqui e a gente tem essa formação aqui. Beleza. O bromo está em excesso, a gente não vai utilizar e tranquilo. Então, a gente está relacionando massa dos dois. Beleza? Está relacionando massa dos dois aqui. A gente quer saber massa. Então, vamos trabalhar com massa molar. Show? Olha aqui, como é que a gente chega nisso? Qual é a fórmula do eteno? C2H4. Qual a fórmula do 1,2 de bromo etano? C2H4BR2. A gente tem que calcular a massa molar, ok? Senhores, a massa molar de cada elemento é dado lá na tabela periódica, beleza? Então, vamos fazer aqui rapidinho. Lembrando que a massa molar, né, é a soma, o somatório das massas de cada elemento multiplicado pela quantidade que tem ali. Então, ó, vou fazer uma setinha mais bonitinha, tentar. Que vamos fazer aqui. Então, a massa molar de cada um vai ser o seguinte. Do eteno, 2 átomos de carbono, a massa de cada carbono é 12, mais 4 átomos de hidrogênio e a massa dele é 1. Isso aqui dá, senhores, 2 vezes 12, 24, mais 4, 28 gramas por mol. Beleza? Aqui do 1,2 de bromo etano, eu tenho também 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e aí eu tenho 2 átomos de bromo. A massa de bromo é 80 gramas. Basicamente, senhores, 28, que a gente já viu, mais 160, que é 2 vezes 80. E a gente chega ao resultado de 188 gramas por mol. Tá cortado aí, mas dá para ver que é 180, certo? Beleza. Cara, isso aqui são as massas molares. A gente vai usar isso na estequiometria, beleza?
Então vamos aqui, senhores. Olha aqui. Pela reação é 1 desse cara para 1 desse cara. Então já vou jogar ali na forma, pode ser? Melhor, na regra de 3. Mas vou botar aqui, ó. Eteno e 1,2 de bromo etano. Beleza? Bom, a massa molar... Vou descer aqui um pouquinho. A massa molar do eteno é 28 gramas. E desse cara, 180. 1 mol, suave, suave aqui. Isso é da reação. Lembra que a estequiometria, pelo menos eu gosto de fazer assim, da seguinte maneira. São duas linhas na regra de 3, certo? Uma linha vai ser da reação. Eu gosto de botar assim, proporcional, né? E a outra linha é o que a questão quer. O que a questão quer, senhores? A massa de eteno, melhor, o que a gente precisa saber, né? E a massa que formou, 940. Beleza? Então, o x aqui, senhores, vai ser o quê? Ó, o x vai multiplicar o 188. Então, vou jogar 188 aqui embaixo, tá? Descer mais um pouquinho para a gente ver. E aí, ó, 28 vezes 940. Ah, Thiago, pô, difícil para resolver isso aqui. Bom, senhores, é o que eu sempre falo. Estequiometria em vestibulares e tal, geralmente tem uma proporção entre os valores ali. Eu olhando aqui, eu só consigo ver, todo mundo é par. Poderia simplificar por 2. Beleza. Mas, senhores, tenta verificar a proporção entre eles, tá? Como? Eu sei que eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo da minha casa, resolvendo com calma para passar para vocês. Mas, senhores, de tanto a gente fazer exercício dessa forma, seja lá na matemática, na física ou qualquer conta de regra de 3 ou divisão, a gente começa a ver essas proporcionalidades. Então tenta ver. Tenta pegar aqui, ó, 940 dividido por 188, já que são da mesma espécie, tá ligado? Do mesmo composto. São valores do mesmo composto. Quando a gente for ver isso, a gente consegue ver... Tô falando aqui, tá demorando para passar isso para vocês, mas, senhores, quando vocês começarem a ver isso, vai facilitar muito o cálculo. Eu consigo ver que 940 é 5 vezes maior do que 188. Ou seja, eu posso até pensar nisso aqui, ó. Isso aqui eu multipliquei por 5, tá? Então, 940 é 5 vezes 188. Então, poderia até, ó, simplificar aqui, ó. Sobra 5, 1 aqui. Ou eu vou até pensar aqui, ó. Pô, se eu multipliquei ali por 5, pensa aí nas leis ponderais, eu tenho que multiplicar aqui por 5 também. Beleza? E aí o x aqui, senhores, da nossa resposta é 28 vezes 5, que dá, senhores, 140 gramas de quê? Eteno. Beleza? Chegamos ao eteno a partir do dibromo etano. Beleza? Do 1,2 dibromo etano. Repara que a massa total é 200. Se, mano, tu encontrasse aqui maior que 200, estava errado, tá? Tem que ser menor. Beleza? Então a massa de eteno é 140 gramas, do que a gente tinha 200 gramas. Fez sentido aí, senhores? Sei que aqui, ó, eu joguei que é isso e fé, mas eu tô mostrando para vocês que tem essa proporção. Beleza? Beleza, senhores. Aí, vou jogar isso aqui um pouquinho para baixo, para a gente continuar. A massa do etano é quanto? Cara, a massa inicial, vou botar assim, a massa da mistura é massa do etano mais massa do eteno, senhores. Beleza? A gente tem isso aqui. Qual é a massa da mistura? 200. Então, vamos jogar aqui, ó. 200 gramas. Massa do etano, que a gente quer, mais a massa do eteno, que é 140 gramas. Então, senhores, a massa do etano, 200 menos 140. Então, a massa do etano
é 60 gramas. Show? É essa a resposta? Infelizmente não. A gente tem que achar a concentração em mol por litro do etano. Posso fazer por duas maneiras. Uma eu prefiro, que é usar uma fórmula só, mas tem outra que a gente usa duas formulazinhas. Por quê? Cara, eu tenho massa. Eu quero concentração em mol por litro. Se eu tenho massa, vamos pensar que a concentração mais habitual para isso é concentração comum, que é massa por volume. Só que eu quero mol por litro, mol por volume. Vamos fazer primeiro concentração, então, comum, tá? Concentração, vou botar aqui, ó, do lado. Concentração comum, que é concentração, vou até mudar a cor. Concentração em grama por litro, tá feio. Grama por litro é massa em gramas sobre o volume em litros. Então, a concentração vai ser 60 gramas. Qual é o volume? Senhor, está aqui, ó. O cilindro é 10 litros, tá? Então, o volume, 10 litros. Então, a concentração, 60 dividido por 10, de boa, né? 6 gramas por litro. Essa é a concentração em gramas por litro, beleza? Vamos, então, à concentração em mol por litro do etano. Para converter para mol por litro, de grama por litro, a gente precisa saber da massa molar. Por quê? A concentração em mol por litro é a concentração em grama por litro dividido pela sua massa molar, beleza? Então a gente precisa saber da massa molar. O etano, senhores, o etano, vou botar aqui, ó, é esse carinha aqui, eu vou botar etano, são dois átomos de carbono, ok? Ligações simples entre eles, ligação simples, só tem uma, e o hidrogênio aqui, ó, todos esses são hidrogênio, vou botar aqui, beleza? Então, qual é a fórmula molecular e assim a gente chegar na massa molar? C2H6. Então, a massa molar dele é 2 vezes 12 mais 6 vezes 1. E isso chega a 30 gramas por mol. Essa é a massa molar do etano. E aí, ó, como é que a gente converte? Concentração mol por litro vai ser 6 dividido por 30. Isso dá, senhores, pensando aqui, não é tão difícil, ó, 6 por 3, pô, suave. 6 dividido por 3 dá 2, só que é 30. Se fosse só 6 dividido por 3, daria 2, mas é 30. Então, senhores, 0,2 mol por litro. Chegamos à resposta aqui, ó, 0,2 letra B de bola. Beleza? Como eu falei, senhores, tem uma outra forma de resolver, que é a outra fórmula, que é o seguinte. Concentração em mol por litro, eu posso dizer que é massa dividido pela massa molar vezes o volume. Por que eu estou falando isso? Lembra que a concentração em mol por litro é mol por litro, mol por volume. Então, é mol dividido pelo volume. Beleza? E massa dividido por massa molar, é o N. Então, eu só basicamente peguei esse N, substituí por massa dividido por massa volume e joguei ali. Beleza? Então, a gente já pode jogar essa fórmula aqui direto. Não preciso fazer aqui grama por litro e depois converter. E aí, senhores, fica assim, ó. Concentração vai ser... Qual é a massa? Massa foi quanto eu achei aqui, ó, 60 gramas. Então, 60 dividido pela massa molar. Massa molar é 30. O volume é quanto? 10. Deixa eu ver se eu estou na frente. Não, tá perfeito. Só subir descer um pouquinho. E aí, senhores, até a resolução fica um pouco mais fácil. Olha aqui. 60 dividido por 30. 2 e 1. Agora, 2 dividido por 10 dá quanto? 2 dividido por 10. Simples, né? Anda uma vírgula ali,
concentração é 0,2 mol por litro. Tranquilo, né? Mesma resposta. Mas aí, senhores, vocês que decidem. Se querem fazer pela fórmula, eu particularmente prefiro do que fazer aqui, ó, em grama por litro, para depois converter. Tem 2 trabalhos, aqui é um pouco mais rápido. Claro, pode ser que aqui essa divisão não fosse tão mais simples, mas acabou sendo. Então, senhores, é isso. Se ficou alguma dúvida, comenta aí que a gente troca ideia. Valeu!